Mais uma vez, a paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 7, versos de número 31 a 37. Enquanto os irmãos acham o texto bíblico, queremos agradecer a presença de todos os irmãos, especialmente os nossos convidados. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, são muito bem-vindos. E sempre que tiverem a oportunidade de retornar, esta igreja estará com as portas abertas para recepcioná-los. Marcos capítulo 7, versos 31 a 37, diz assim: E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, nos confins de Decápolis. Repita comigo, Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Repita comigo, um surdo que falava dificilmente. E rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele, e tirando-o à parte, dentre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente. Repita comigo, e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Sente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos irmãos, que cena extraordinária. Nós vamos aqui nessa mensagem imaginar essa cena por um momento. Imagine você cercado por pessoas, mas não consegue ouvir as suas vozes. Você vê bocas se movendo, sorrisos, lágrimas, mas nenhum som chega até você. Você percebe, mas o som não chega até você. Você quer falar, mas as palavras não saem da sua boca. Você quer dizer para alguém: eu te amo, mas o som não vem. Você quer pedir ajuda, mas a língua não responde. Não é possível pedir ajuda. Esse era o drama daquele homem surdo. E a Bíblia, o texto que nós lemos aqui, diz que ele tinha dificuldade de falar. Ele não era totalmente mudo. Falava, mas com muita dificuldade. Então, o texto desse capítulo número 7, e esses versos que nós lemos, fala a respeito dessa pessoa, um homem preso dentro de si mesmo, um homem desejoso em receber algo, mas não conseguia nem expressar o seu desejo, isolado, em um silêncio que gritava. Era essa a situação e a condição daquele homem para a sociedade da época. Aquele homem era um fardo, era um peso. Muitas pessoas não queriam ter nenhum tipo de relacionamento com aquele homem porque imaginava-se, porque ele era
surdo, mudo. Imaginavam então que aquele homem era um castigado por Deus, alguém à margem da religião, à margem da sociedade, à margem da comunhão e ainda mais, da dignidade. Era uma pessoa praticamente excluída. Mas o texto é muito bem claro. Um dia, Jesus passa por Decápolis. Jesus passa ali. Decápolis era uma região de 10 cidades. Porém, os judeus não mantinham nenhum relacionamento porque a cultura era grega, era de gentios. Eles não tinham relacionamento com os povos gentílicos. E Jesus passa por essa cidade, ou essa região. E nós sabemos, irmãos, pelos textos que nós lemos na palavra de Deus, que quando Jesus chega, tudo muda. Jesus chegou, alguma coisa vai mudar. Glória a Deus por isso. Porque onde Jesus passa, cadeias se quebram, caem, barreiras se quebram e corações são restaurados. Porque Jesus dá atenção. Porque Jesus tem compaixão. Porque Jesus ama. E porque Jesus quer o bem das pessoas. E Ele veio com esse propósito. Queridos irmãos, quando Jesus toca aquilo que parecia impossível, se torna realidade. Quando Ele chega àquela região, chega também a esperança. Quando Jesus chega, chega também o milagre. Eu quero dizer com total segurança, Ele está aqui essa noite. Para abençoar a sua vida, que saiu do seu lar, da sua casa, você que recebeu um convite para estar na casa de Deus, você não sairá daqui de mãos vazias. Deus abençoará a tua vida através da palavra. Glória a Deus por isso. Meus queridos, eu fiquei meditando nessa passagem bíblica. E de manhã eu estava com uma mensagem no coração bastante evangelística. Mas eu havia falado aqui alguns dias atrás que eu falaria, quando das oportunidades para falar com o povo de Deus, que ia falar algo sobre o poder da intercessão e daquilo que Jesus faz a respeito do poder da intercessão. Nós queremos aqui caminhar nesse texto sagrado e analisar Jesus ali naquela região de Decápolis, um território gentílico, longe da Judéia. Para muitos judeus, Decápolis era a terra proibida, não podia entrar ali naquela região, porque havia muitos templos pagãos, sacrifícios a deuses estranhos, filosofias gregas. Mas Jesus não evita esse território. Ele passa por essa região. Ele vai onde ninguém quer ir. Ele vai à região de Decápolis.
porque ele sabia que ali ele precisava executar algo em favor de alguém, em favor da súplica de alguém, ou de um grupo de pessoas. Os seus ouvidos estavam atentos ao clamor de algumas pessoas, por alguém que precisava receber um milagre. Então Jesus vai onde ninguém quer ir, porque a graça de Deus não conhece fronteiras. Glória a Deus. E ele chega até essa região de Decápolis. Ali, no meio daquele povo, podemos imaginar assim, irmãos, um povo esquecido, um povo abandonado, um grupo de amigos, diz o texto sagrado, um grupo de amigos faz algo extraordinário. Leva até Jesus um homem surdo e quase mudo. Muitas vezes nós falamos apenas do milagre, mas eu quero que os irmãos analisem também a respeito desse grupo de pessoas que leva aquele homem até Jesus. Eles amavam. Eles levaram aquela pessoa até Jesus, porque eles tinham interesse em que Jesus operasse um milagre na vida daquele homem, para que a saúde dele fosse totalmente restaurada. Nós podemos perceber que aquele homem não chega sozinho. Talvez você entrou aqui essa noite, alguém te fez um convite, você não chegou até aqui sozinho. E saiba de algo, saiba de uma coisa: Deus tem uma bênção para a sua vida. Esse homem do texto bíblico não chega sozinho, mas ele não sabe pedir ajuda. Ele não consegue se expressar. E ele chega à presença de Jesus, mas não sabe explicar a sua dor, seu sentimento ferido, as mágoas do coração pela rejeição, pela exclusão. A própria religião, os próprios líderes, provavelmente rejeitavam por causa da condição daquele homem. Mas alguém acreditou por ele. Um grupo de amigos acreditou por aquele homem. Alguém decidiu fazer algo diferente. Alguém intercedeu por ele. Provavelmente havia uma multidão de pessoas, mas alguém o levou até aos pés de Jesus. Queridos irmãos, existem milagres que só acontecem porque alguém teve fé para carregar o outro até Jesus. Glória a Deus. Deus quer operar milagres hoje, essa noite, porque Ele quer que nós glorifiquemos e exaltemos o nome dEle. Essa era a situação, irmãos. Alguém intercedeu. Olha o poder da intercessão. Alguém clamou por aquele homem. Olhemos então ao texto bíblico, quando o texto bíblico mostra aquele encontro pessoal com Jesus.
E Jesus dá uma atenção maravilhosa àquele homem. Jesus olha para aquele homem e faz algo inesperado. Primeiro, ele o afasta da multidão. Tinha muita gente. Jesus afasta aquele homem da multidão. Ele poderia ter curado ali imediatamente. Poderia ter feito isso, como fez em alguns outros milagres. Ele poderia ter curado aquele homem diante de todos. Mas não, Jesus quis tratá-lo em particular. Ele afasta aquele homem da multidão e trata de forma particular. Por quê? Porque ele queria cuidar daquele homem com dignidade. Você pode glorificar um Deus que te respeita, que conhece a sua dor, as suas aflições, os seus traumas, as suas angústias. Ele conhece você, Ele conhece o íntimo do teu coração, e Ele quer tratar cada um de nós com dignidade. Ele afasta aquele homem da multidão. Vamos imaginar essa cena. Aquele homem não pode ouvir, mas Jesus o tira e o afasta da multidão. Mas ele não pode ouvir. O que Jesus faz? Ele fala com aquele homem por gestos. Eu estava lembrando agora à tarde, quando eu estava meditando nesse texto, da linguagem dos sinais. De manhã, todos os domingos, temos aqui uns de 5 a 10 surdos mudos, que vêm aprender a palavra de Deus na parte da manhã. Jesus também gesticula. E aquele homem já entende perfeitamente, porque o Senhor Jesus dá um sinal claro. Ele coloca os dedos nos ouvidos daquele homem, significando o seguinte: eu vou abrir o que está fechado. Eu vou abrir os seus ouvidos. Depois ele toca a sua língua com a própria saliva. Um gesto íntimo, quase chocante. E eu também fiquei analisando, irmãos, isso. Para nós é muito chocante, né? Cuspir, pegar um pouco da saliva e tocar na língua daquele surdo. Chocante isso, né? E eu fiquei imaginando essa cena. Jesus, um homem perfeito. A Bíblia diz que ele não pecou, não tinha pecado. Um homem puro, santo, irrepreensível. A sua voz de ouvir, as pessoas eram curadas. O toque de Jesus curava as pessoas. A saliva curou pessoas. E não foi a primeira vez, não. Teve outras vezes que ele cuspiu, fez um lodo e fez um cego enxergar. Uma forma totalmente diferente. Mas ninguém viu, estava longe da multidão. E Jesus opera esse milagre dessa forma, em um gesto totalmente chocante, dizendo: eu vou soltar aquilo que está preso. Eu vou te abençoar. Em seguida ele olha para o céu, mostrando de onde veio o poder. Pode colocar o próximo texto, 33, acho que é o 34. E ele suspira profundamente
ele tem essa reação, suspira profundamente, expressando a compaixão por aquele homem, aquela vida, que precisava de um milagre. E ele pronuncia uma única palavra. Qual é a palavra? Efatá. Vamos repetir, 1, 2, 3. Efatá. Isto é, abre-te. O poder da palavra de Jesus. Efatá. Abra-te. Não precisou mais do que isso, irmãos. O cuidado com aquela pessoa, o zelo do Senhor por aquela pessoa, e uma palavra maravilhosa, uma palavra poderosa, Efatá, abra-te. De repente, o impossível acontece. O impossível pode acontecer na sua vida essa noite também. Se você ouvir a voz de Deus dizendo a você, a tua vida, Efatá, abra-te, o milagre também acontecerá na sua vida. De repente, o impossível acontece, os ouvidos daquele homem se abrem, a sua língua se solta e pela primeira vez na vida, ele fala perfeitamente, corretamente. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Nós cremos nessa palavra. Uma palavra viva, vivificante, uma palavra transformadora. Mudou a situação daquele homem que não ouvia e passa a falar perfeitamente, através de uma atitude de amor de Jesus. Uma única palavra de Jesus é suficiente para mudar toda uma história. Mudou a história daquele homem, pode mudar a minha e a sua vida. Pode mudar a história da sua vida. Uma única palavra do Senhor, e quando isso acontece, as pessoas que estavam ao redor ficaram maravilhadas. Quando ele volta já falando, né? Perfeitamente. Ele não queria parar de falar, imagine. A pessoa tinha essa restrição e passa a falar perfeitamente e a divulgar aquilo que aconteceu. Olha o verso de número 37, por gentileza. Admirando-se sobremaneira, diziam as pessoas em volta: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Tudo que esse homem faz, ele faz bem. Tudo que Jesus faz, ele faz bem. E isso é maravilhoso, porque nós temos Ele em nossa vida, e tudo que Ele faz em nós, através de nós, é bom, é para o bem. Tudo que Ele faz bem. Essa não era apenas uma cura, mas também um cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 35, os versos 5 e 6, que nos diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como os cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermos. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Isso acontece nos dias de hoje também. Essa profecia se cumpriu e continua tendo efeito nos dias de hoje. Então aquela cura foi também um sinal messiânico. Jesus não está apenas restaurando ouvidos
e línguas, a fala no sentido fisicamente. Aqui foi fisicamente, mas também foi algo espiritual. O cumprimento de uma profecia e também a divulgação de Jesus como Senhor e Salvador da vida daquele homem. Também a presença de Jesus como a esperança a um povo que não tinha esperança nenhuma, era rejeitado. E Jesus ainda permanece naquele lugar, mas é outra coisa. É a segunda multiplicação dos pães. Depois os irmãos podem conferir em casa. Jesus dá uma atenção para um povo abandonado, esquecido. Uma cultura totalmente diferente dos judeus. Mas ele dá atenção e fica ali e alimenta uma multidão de 4.000 pessoas. Veja a atenção que Jesus dá às pessoas, porque Ele é maravilhoso. Ele passou esses dias também abrindo os ouvidos espirituais e soltando vozes para que as pessoas pudessem proclamar o reino de Deus. Ele continua fazendo isso hoje. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós damos crédito à palavra da salvação, nós também passamos a proclamar o reino de Deus, e é para isso que nós fomos chamados, para proclamar o reino de Deus. Queridos irmãos, o que nós aprendemos aqui nessa narrativa? Jesus ainda rompe barreiras para nos alcançar. Ele rompeu barreiras de tradições. Ele foi caluniado por isso. E hoje, irmãos, Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso ajudador. Ele quer nos ajudar nos mínimos momentos difíceis e quer estar conosco em todos os momentos bons ou ruins. Ele é maravilhoso, o seu nome é maravilhoso. Ele foi até Decápolis, um território desprezado. Hoje ele vai até os lugares mais escuros da nossa alma e as situações mais impossíveis da nossa vida. Através da sua palavra, o texto de Hebreus diz que a palavra do Senhor penetra até a divisão da alma e do espírito. Ninguém é capaz de chegar até lá, a não ser a palavra de Deus. Tudo isso por quê? Porque Ele nos ama. Tudo isso porque Ele não quer que nós sejamos condenados pela condenação do pecado. A palavra de Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. O homem pecou lá no princípio e trouxe consigo a lei do pecado. Mas Jesus veio para desfazer essa lei e desfazer as obras do inimigo. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E isso é maravilhoso. Meus queridos irmãos, não há fronteiras que impeçam a graça de Deus de te alcançar, de nos alcançar. A graça de Deus nos alcança. Quantos foram alcançados pela graça de Deus? Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Não houve fronteiras. Quantos de nós aqui fomos ajudados por pessoas? Estamos aqui hoje glorificando a Deus porque fomos ajudados
por pessoas, amigas, que intercederam por nós. Você está aqui hoje porque você está sendo ajudado por pessoas que estão intercedendo por você. Segundo, Jesus nos trata de forma pessoal. Ele tirou o homem da multidão. O toque foi íntimo, direcionado e único. Assim também é comigo e com você. O tratamento de Deus é personalizado. Porque você é importante para Ele. Ele sabe onde tocar. Ele sabe onde dói. Ele sabe como curar. Não sei como você entrou aqui essa noite, mas Ele sabe como você entrou aqui essa noite. E Ele tem uma palavra de cura, de bênção, um milagre para a sua vida. Glória a Deus. Jesus abre os nossos ouvidos espirituais. Além da cura física, o maior milagre é esse. Ele abre os nossos ouvidos espirituais. Talvez, querido irmão, irmã, amigo, que nos ouve nessa noite, você esteja cercado pela palavra, mas não ouve. Quantas palavras você ouve? Ou escuta, mas não ouve a palavra de Deus, mas não ouve. Você escuta, mas não ouve. Escuta o som, mas não ouve. E o que Deus está falando para mim e para você, Ele quer abrir os nossos ouvidos espirituais para nós ouvirmos. Talvez Deus esteja falando, mas você esteja surdo pela ansiedade, pelo pecado ou pelo barulho do mundo. A ansiedade tem estragado a vida de muitas pessoas. As pessoas estão com medo do futuro, ficam preocupadas. E muitos estão ouvindo vozes estranhas e se preocupando com essas vozes estranhas. Mas ouça a voz de Deus. Ele quer abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a sua voz, para que o milagre aconteça em nós, para que vivamos bem. Hoje, Ele diz sobre você e sobre mim: Efatá. Abre-se os teus ouvidos espirituais. Efatá, abre-se os nossos ouvidos espirituais. Que os nossos ouvidos espirituais ouçam a voz do Espírito Santo. Deus está falando contigo. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a palavra de Deus. Porque a sua vida será melhorada. Jesus liberta a nossa voz para testemunhar. O último item que nós vemos aqui nesse texto. Depois da cura, aquele homem começa a falar. E nós também somos chamados a abrir a nossa boca para glorificar a Deus, para compartilhar o Evangelho e edificar vidas. Tem um propósito, tem um objetivo. A cura não poderia só apenas que os ouvidos fossem abertos, que a língua presa fosse solta. Tem um propósito na cura, tem um propósito na bênção, tem um propósito na prosperidade de Deus para a sua vida. E qual é o propósito? Compartilhe e multiplique.
fale do amor de Deus. Aquele homem, ao receber a cura, passou a falar, passou a compartilhar, e outras vidas foram impactadas pela palavra de Deus. É maravilhoso isso, irmãos. Glória a Deus. O objetivo maior era adorar a Deus, era glorificar a Deus e compartilhar o Evangelho. Quem tem ouvidos abertos não pode viver de boca fechada. Quem tem os ouvidos espirituais abertos não pode viver de boca fechada. Deus te trouxe aqui para que você tivesse um encontro pessoal com Ele. Abra os seus ouvidos espirituais. Efatá, abra-te. Tenha um encontro pessoal com Jesus e compartilhe das bênçãos dEle a outras vidas. Aquele dia em Decápolis foi inesquecível. Um homem, antes preso ao silêncio, agora fala com clareza. Quando você entende a palavra de Deus, você passa a falar com clareza. Você não tem dúvida. Você se mantém firme, fiel, realizando a vontade de Deus. Um povo antes sem esperança, agora naquela região de Decápolis, passa a ter esperança e começa a ver a glória de Deus. E hoje, Jesus continua dizendo a mesma coisa, porque a palavra foi deixada para mim e para você, e ela é viva, ela é eficaz. Efatá, receba a tua bênção, receba o teu milagre sobre os seus ouvidos espirituais. Receba o teu milagre sobre o seu coração fechado, sobre os seus relacionamentos quebrados, sobre os seus sonhos adormecidos. Efatá, abra-te. Fiquemos de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Deixe Jesus abrir os seus ouvidos pela palavra, sua mente para o entendimento e a sua boca para o testemunho.